2021 foi mais um ano para o torcedor da Macaca apagar da memória. Com pouquíssimos momentos positivos, a Ponte terminou a temporada flertando com o rebaixamento para a Série C. No Campeonato Paulista, a equipe do até então técnico Fábio Moreno só foi conquistar a primeira vitória na 4ª rodada, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Na partida seguinte, mais um triunfo, e dessa vez sobre o Santos, numa goleada por 3-0. Mas logo na sequência, a Macaca visitou o Bragantino e foi superada no Nabi Abichedi. Mesmo com altos e baixos, a alvinegra lutava por uma vaga nas quartas de final. Mas com as derrotas para a Inter de Limeira, Mirassol e Ituano na sequência, as chances foram ficando mais reduzidas. Até que a bola rolou para o derby 199 e a Macaca venceu em um jogo eletrizante no Moisés Lucarelli. Mas na última rodada, uma derrota para o Palmeiras por 3-0 finalizou a participação da Macaca no estadual. Mas no Troféu do Interior, a Ponte estava à vontade. Passou do Botafogo e do poderoso Red Bull Bragantino nos pênaltis e foi enfrentar o Novo Horizontino na decisão. Mas com um gol em cada tempo, o Tigre levou a melhor e conquistou o título da competição. Muito difícil você jogar precisando fazer 2 gols, né, para vencer a partida. A gente entra com uma estratégia, né, entra com um pensamento e acaba sofrendo um gol com 4 minutos. Isso daí com certeza atrapalha toda a estratégia, todo o pensamento que foi bolado para a partida. A gente fez um campeonato paulista irregular, né, que a gente precisava buscar uma regularidade um pouco maior, um pouco melhor, e a gente não conseguiu ter essa regularidade, né? A gente precisa fazer os nossos levantamentos, as nossas revisões para ver o que a gente pode fazer de diferente, de melhor, para que essa Série B, que vai ser muito difícil, a gente tenha um aproveitamento melhor. Durante o Campeonato Paulista, a Macaca também estava na disputa da Copa do Brasil. E até venceu o Gama na primeira fase jogando fora de casa. Mas na fase seguinte não conseguiu derrotar o Criciúma nos pênaltis e acabou sendo eliminada. Para o Campeonato Brasileiro, a diretoria resolveu trocar Fábio Moreno por Gilson Kleina. Mas o time não encaixou e foi conquistar a primeira vitória somente na 8ª rodada, quando bateu o CSA por 2-1 no Majestoso. Nesse momento, a Ponte amargava a lanterna da competição. Depois disso, foram mais 5 jogos sem vencer e a saída do rebaixamento ficava cada vez mais distante. Até que na 14ª rodada, uma vitória sobre o Goiás deu um alívio para o torcedor. Nós entramos com uma formatação e eu acho que essa formatação ela estava fortalecida no último terço defensivo, né? Mas nós não estávamos conseguindo organizar, não estávamos conseguindo chegar. Eu acho que propiciou também um avanço das linhas do adversário e o volume que eles colocaram. A gente fica feliz, né, porque o Rodrigão faz o gol e o Camilo, né, entrou e faz o gol, que são referências do grupo, e ver toda aquela vibração pela televisão dos atletas todos unidos. Isso mostrou unidade e mostrou que é uma equipe que quer ter força para sair dessa situação. Na reta final do primeiro turno, a Macaca conquistou 2 vitórias fundamentais e terminou a primeira parte da competição nacional fora da zona de rebaixamento. Mas os altos e baixos continuaram no início do segundo turno, mantendo a Ponte colada na zona da degola. Na 31ª rodada, a alvinegra derrotou o Remo fora de casa e chegou mais perto da pontuação mágica para escapar do rebaixamento. Mas aí vieram mais tropeços e o fantasma do Z4 voltou a aparecer. Até que na 37ª rodada, Moisés fez o gol que deu a vitória contra o Confiança e que livrou a Macaca da Série C. Na última rodada, uma vitória contra o Curitiba para fechar um ano conturbado e que também serve de esperanças para o torcedor de um 2022 melhor. Antônio Lupi, para encerrar aí com você dessa retrospectiva, o que você destaca, aquilo que você acompanhou de mais importante na Macaca em 2021?
Olha, Batista, 2021, dos 4 anos que estou como setorista da Ponte, acredito que foi o ano com mais dificuldade na Ponte Preta, né? Correu risco de rebaixamento, como nós acompanhamos na reportagem. Ela demorou demais para conquistar a primeira vitória na Série B, se não me engano foi na 8ª, 7ª rodada. A Ponte não conseguiu emplacar 3 jogos com vitórias, o que já tinha acontecido nos últimos anos. Então foi um ano muito difícil para a Ponte. Eu destaco positivamente em 2021, Gilson Kleina, né, que estava muito abaixo, foi o técnico que aceitou o desafio. A Ponte procurou outros profissionais que não aceitaram treinar a Ponte Preta, mesmo a diretoria não confirmando essa informação, mas a gente que apurava no dia a dia tinha as informações que os profissionais recusavam os convites e o Gilson acabou aceitando esse desafio de comandar a Ponte na Série B. E foi importante demais essa campanha, até pela fase profissional que o Gilson Kleina estava atravessando nos últimos anos. Rebaixamento no Criciúma, né? Ele não terminou a competição, mas o Criciúma caiu, com o Náutico não foi bem, com a própria Ponte Preta na sua penúltima passagem também não foi bem. Então eu destaco positivamente a volta do Gilson Kleina e negativamente a eliminação na Copa do Brasil para o Criciúma. O Criciúma tinha sido rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense um jogo antes do duelo com a Ponte Preta na Copa do Brasil. E nos pênaltis conseguiu a classificação e levou para casa uma bolada financeira, como disse o Tiãozinho, que atrapalhou demais no dia a dia financeiro da Macaca. Então, positivamente, destaco o Gilson Kleina e negativamente a eliminação na Copa do Brasil, Batista. Então vamos lá, a mesma pergunta que fiz para o Antônio Lupe, para você, CH, o que você viu nessa campanha da Ponte? Claro que foi uma campanha complicada, mas teve alguma coisa de positivo ou negativo? O que você destaca? É difícil pensar coisa positiva no ano da Ponte, mas vamos lá. Eu acho que o Léo Naldi ele virou realidade com as chances que ele teve e tem dedo do Gilson Kleina. Hoje o Léo Naldi hoje ele é uma realidade. A recuperação do Ivan Quaresma, que ele está curado, graças a Deus, porque ele teve um problema sério na mão. E ele voltou em grande estilo, graças a Deus. O Gilson Kleina e o grupo de jogadores. Ainda nós temos no futebol gente com vergonha na cara. E mesmo sem receber salário, esse grupo da Ponte abraçou a ideia do Gilson Kleina e eles salvaram a Ponte, né? Apesar dos desmandos, dos atrasos, dos equívocos, esse grupo merece o meu respeito. Então eu colocaria como o grupo da Ponte, com o Gilson, como um aspecto positivo. Eu não estou falando tecnicamente, tá? De atitude, de caráter, de vontade, de brio, de respeito à camisa da Ponte. Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Foi um ano tenebroso para a Ponte, ameaça de rebaixamento no Paulista, quem não quer lembrar disso daí, eu mostro os números aqui. Mostramos aí na retrospectiva. Ameaça de rebaixamento no Paulista. Não, mas é que a retrospectiva falou também de eliminação da possibilidade de classificação. Não, a Ponte brigou sempre para não cair. Na Copa do Brasil não caiu porque não tem não tem ponto corrido. E não tem descenso por ser um campeonato de mata-mata. Mas eliminada por um Criciúma que vivia talvez a maior crise da sua história, sendo rebaixado para a Série B, para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, que é um campeonato que na 1ª divisão já é fraquíssimo e inexpressivo. E no Campeonato Brasileiro foi um filme de terror, foi uma tormenta constante, foi uma via crucis sem fim, um sofrimento dos maiores da história do clube para o seu sofrido e apaixonado torcedor. Um ano para ser apagado, um ano horroroso, de desmandos, de coisas erradas, de equívocos, de uma equipe tecnicamente sofrível, mas que teve atitude. E aí, claro, eu coloco como herói da resistência o Gilson Kleina, que fechou essa molecada ruim de bola, alguns mais ou menos, e conseguiu, vejam, manter a Ponte pelo menos na Série B, o que não é grande coisa, mas diante das circunstâncias é algo para ser comemorado como um título, porque a Ponte estava com um pé e 3/4 do outro na Série C do ano que vem.